22 anos, 1,88 m de altura e um fôlego que impressiona. Ela trabalha e muito para garantir um lugar no time principal do Brasil. Só que mesmo com toda essa dedicação, a Bia é super vaidosa e entre um treino e outro encontra tempo para cuidar do visual. E é nessa brecha de horários que a gente vai bater um papo com ela. Vamos lá? Conta, com quantos anos você começou a sua carreira? Então, eu tinha 13 anos. Comecei lá na minha cidade, em Sorocaba, aqui pertinho, né? Sempre gostei de bola, né? Mas eu gostava muito de futebol. Só que meu pai falava, não, você é grande, futebol não dá, futebol feminino no Brasil, infelizmente, não tem investimento, então vamos ver o vôlei. Aí no começo eu ia, mas eu não... Aí comecei a gostar, fiz um teste, passei, peguei gosto pelo vôlei. Você já foi convocada para a seleção brasileira? Já fui. Eu comecei com 13, com 14 eu fui convocada para a seleção de base, né? Aí fiquei, meu primeiro ano de adulto foi ano passado e eu fui convocada para a seleção adulta. Tua família, então, sempre te apoiou muito? Todos os jogos, desde novinha, sempre estiveram do meu lado. Momentos difíceis que às vezes, quero desistir porque é muito difícil, muito treino, não, vai, faz. Acho que minha família foi essencial nisso tudo. E como que é o relacionamento com o Zé Roberto? Ele é super tranquilo, ele é bravo assim, na hora do jogo mesmo, mas ele é um cara que ajuda, que ensina bastante, eu não tenho o que falar dele. O que você imagina no futuro, assim, do vôlei? Onde você se imagina? Onde você imagina chegar? Acho que o sonho de todo atleta, né, é jogar uma Olimpíada, né, então o meu também não seria diferente disso, mas acho que isso é fruto de um trabalho bom no meu clube. E eu sonho em fazer parte da seleção brasileira, né? Todos os anos que eu puder estar lá, eu quero estar. Você tem namorado? Não tenho. Não. Dá tempo de namorar? Não, dá tempo, mas ainda não achei uma pessoa que eu queira. Ideal. Atenção, alunos, a Escola do Amor Inteligente já está no ar. Ela não pensou nas consequências. Quando eu pensava nas dívidas e no dinheiro que eu ia ganhar, eu cedi. E perdeu tudo o que mais amava. Eu perdi a família, né, o contato com a família, eu perdi a minha liberdade. Quando o amor é da cabeça para baixo. Eu não gostava, mas pelo dinheiro eu fazia. E ainda, vaidade exagerada pode sufocar o relacionamento. Você acaba sempre deixando passar, porque mulher é mulher, não tem jeito. Acaba atrapalhando mesmo. Hoje vamos desvendar aqui mais uma desinformação sobre o amor. Que ele não começa de baixo para cima, exatamente. Mas nós vamos explicar isso direitinho daqui a pouco. Então pare tudo e preste atenção, porque já começou mais uma aula que pode transformar a sua maneira de amar. Imagine alguém que coloca em risco tudo que conquistou na vida por conta de uma aventura. Uma aventura que diz ser amorosa. Mas afinal, que tipo de amor é esse que faz mal a você? Que machuca, denigre, que vai contra a sua própria inteligência? É o tipo de amor que tem confundido muita gente. O amor de baixo para cima. Você acha que a gente está brincando? Olha só quanta gente poderosa já perdeu a cabeça por conta desse tipo de amor. Aliás, perderam muito mais que a cabeça. Acompanhe. Quando o assunto envolve relacionamento, que atire a primeira pedra quem nunca cometeu uma verdadeira burrada. Alguns exageram na dose e ocasionam danos irreversíveis que ficarão para a história. É o caso do comandante Francesco Schettino, apontado como responsável pelo naufrágio do navio Costa Concórdia na Itália. Segundo a investigação, a amante dele na época, Dominica Cemortan, estaria na cabine no momento da colisão e teria sido um dos motivos de distração do comandante. Há indícios que a aproximação do navio na ilha de Giglio tenha sido para impressionar a moça. 32 pessoas morreram e Francesco responde a um processo por homicídio por imprudência, abandono de navio e danos ao meio ambiente. Essa não foi a primeira vez que casos extraconjugais atrapalharam não só a vida pessoal como a carreira de um homem. Em 2012, o diretor da CIA, David Petraeus, renunciou ao cargo de confiança nos Estados Unidos ao ser descoberto traindo sua esposa com uma escritora. Ao monitorar os e-mails do general, o FBI descobriu que a amante, Paula Brodel, tinha acesso às informações confidenciais de David e a relação poderia trazer algum risco ao país. A
burrada mais recente teve como protagonista o presidente da França, François Hollande. Nos últimos dias, ele virou capa de revista por uma suposta traição. A esposa chegou a ser hospitalizada ao passar pelo estresse da notícia. Segundo o jornal Daily Mail, a primeira-dama ainda se vingou do presidente, quebrando o gabinete, o que deixou um prejuízo de 10 milhões. E não é a primeira vez que presidentes se envolvem em escândalos. Bill Clinton, por exemplo, estampou as capas de revistas quando o relacionamento com a sua estagiária na época, Monica Lewinsky, foi descoberto. Durante a campanha de sua esposa, Hillary Clinton, foi necessário contratar um comitê de assessores de confiança para lidar com a libido do ex-presidente e evitar que ele se envolvesse em mais um escândalo. Nem sempre quem trai é o prejudicado diretamente. Lá em Irlanda, o primeiro-ministro Peter Robinson precisou se afastar de seu cargo por algumas semanas em 2010, quando a relação extraconjugal de sua esposa ganhou notoriedade na imprensa. Iris também foi acusada de desvio de dinheiro, o que gerou uma crise política no país. Em 2011, Denise Rocha, a ex-PIOA, ficou conhecida como o furacão da CPI. Tudo porque um vídeo íntimo dela vazou na internet quando a advogada ainda exercia o cargo de assessora parlamentar. Na Fazenda, Denise chegou a lamentar o ocorrido. Foi difícil para mim aceitar esse negócio, por isso que é difícil aceitar essa brincadeira de furacão da CPI. O furacão foi na minha vida, na minha família, na minha criação. Eu não dei a volta por cima. Eu me blindei. É nada engraçado ser furacão de CPI. Eu não tenho brilho nenhum, eu não sou artista. Eu consegui botar minha vida de volta, sem ninguém apontar o dedo na minha cara. Como você acabou de ver aí, políticos, empresários, pessoas de uma carreira militar, pessoas como a Denise, que, como falou muito bem, que o furacão foi na vida dela, né? Muita gente tem experimentado a vida de cabeça para baixo, os relacionamentos de cabeça para baixo, exatamente porque elas estão invertendo a ordem de como devem ou deveriam começar o relacionamento. É o que nós chamamos de amor de baixo para cima. Vamos explicar bem aqui o que queremos dizer com isso. Basicamente, é um amor que tem 3 fases, né? Uma fase física, sexual, uma atração sexual, uma fase afetiva e depois a fase da razão. Vamos entender como que ele começa exatamente, né? Normalmente o amor de baixo para cima começa exatamente pela atração física e pode até começar já como uma relação sexual. Ou seja, o rapaz ou a moça bate o olho, né, na pessoa, na outra pessoa, e então sente uma atração física. É atraído fisicamente, seja pelo visual ou até mesmo pelo que aquela pessoa representa, seja a carreira, o dinheiro, a posição, a fama. A pessoa se apaixona pelo exterior da outra. Então vai e já entra num relacionamento físico com ela. É normal a primeira impressão, você reparar a pessoa logo, claro, no visual, né? É difícil você gostar de uma pessoa sem vê-la primeiro, né? Então, é normal. O problema é que a pessoa já se lança aqui embaixo. E já pula para a cama para um relacionamento muito físico com a outra pessoa. Então, assim começa o relacionamento, de baixo para cima. Então, passa para o coração, ou desenvolve a afeição. É aquela pessoa que depois da noite na cama com a outra, na manhã seguinte ela fica esperando a ligação. Quer dizer, primeiro começou o físico, agora o coração começa a gostar. Cria as expectativas, né? Poxa, será que essa pessoa é a certa? Eu tô gostando dela, ele é legal, gostei das conversinhas dele. Então ela se entrega já antes da próxima parte. Exato, ela passa a gostar da pessoa. E aí depois que ela gosta, né, depois já do relacionamento físico, depois que ela gosta da outra pessoa, então o que acontece? Entra a parte da mente, a parte da razão. É aí que a pessoa começa a pensar, aí que cai a ficha, ela começa a ver, poxa, será que eu errei em ter começado um relacionamento com essa pessoa? O problema, Renata, é que quando chega aqui já é tarde demais. A pessoa já se entregou para outra, a pessoa já tem muitas expectativas, ela não pensou. Esse é o problema.
Então ela acaba vendo, aqui é quando você começa a ver que aquela pessoa não tem o perfil que você precisa. Aqui normalmente é quando a pessoa já está morando junto, ou então já tem um relacionamento de algum tempo, ela começa a ver, poxa, mas eu não vi isso antes, agora eu estou numa situação difícil, eu estou numa enrascada. Então aí você vê como que é o relacionamento de baixo para cima. Começa com o físico, vai para o coração e a mente depois começa a dizer, eu fiz bobagem. É isso que essas pessoas aí que você assistiu viveram nas suas próprias vidas. E foi mais ou menos isso que aconteceu com a Silvana. Exatamente. Depois ela conheceu o Adilson e tudo mudou. Mas essa já é uma outra parte da história. Sejam bem-vindos ao programa. Bem-vindos à Escola do Amor. Mas antes da gente conversar com eles, nós vamos assistir um pouquinho da história que está por trás deste casal. Nós estamos num bairro nobre de São Paulo e olhando aquela casa ali, parece uma casa abandonada, provavelmente deve estar à venda, mas essa casa diz muito sobre a história de uma pessoa, a Silvana, que está aqui. O que significa para você essa casa, Silvana? Foi aqui nessa casa que foi os piores dias da minha vida, que eu comecei a me prostituir. Eu cheguei aqui desempregada com um jornal na mão, escrito, precisa-se de massagista, ensina-se o trabalho. Eu falei, mas o que precisa fazer? Ela, vem, você pode dormir aqui, é oferecido moradia, não preciso ter curso, vocês me ensinam? Ela falou, ensino. E aí eu fui para casa, falei para minha irmã que eu tinha arrumado um trabalho, e aí eu vim. E eu cheguei, as meninas falaram, olha, eu vou te ensinar o trabalho. Aí pegou uma outra moça e me mostrou como fazer a massagem. Eu falei assim, quanto que eu vou ganhar por mês? Que eu já queria saber o salário, né? Porque eu cheguei aqui desempregado, cheio de conta para pagar. Cada massagem era em torno de R$120. Então era metade para mim, metade para casa. Ela falou, mas se você quiser ganhar dinheiro, é feito o programa. E o programa é só seu. Eu, quanto que é o programa? Aí ela falou, você que vai fazer o preço que você quiser. E aí eu fui atender um cliente e ele falou, faz algo mais? Aí já me ofereceu o dinheiro, eu fiquei meio com receio, né? Mas aí, quando eu pensava nas dívidas e no dinheiro que eu ia ganhar, eu cedi. Eu não gostava, mas pelo dinheiro eu fazia. Sua família não desconfiava que era muito dinheiro de repente? Não, a minha irmã começou a desconfiar quando eu comecei a presenteá-las com brincos mais caros, com joias. E ela começou a desconfiar pela ausência de casa e por eu não falar o endereço que eu trabalhava. Não tinha contato com drogas, com baladas, eu não tinha contato com isso. E aqui dentro, na prostituição, eu descobri, porque eu comecei a sair à noite com as meninas, e foi me apresentada a cocaína, a maconha, comecei a beber. E você, namorava na época? Namorava, eu tinha um namorado de 2 anos. Ele sabia? Namorava... Não, mas nunca. Eu tentei esconder o máximo que eu pude. Eu tinha que viver com o telefone desligado quando eu saía da casa. E aí, nas cobranças, ele veio a descobrir. E quando ele descobriu, como foi? Ele me seguiu um dia que eu vim trabalhar. E aí, eu estava saindo com as meninas, ele me ligou e falou, Silvana, eu descobri. Pega as suas coisas e vem pra casa. A minha reação foi assim, você tá louco? Eu não tô fazendo nada disso. Ele falou, nem falei o que você tá fazendo. Aí eu falei, olha, a única coisa que eu te peço é não conta pra minha família. Aí, chegando em casa, né, eu achava que ele não tinha contado. Tava minha irmã e meu cunhado, que pra mim é como se fossem os meus pais, que eles me criaram aqui em São Paulo. Aí minha irmã tava com o olho, assim, imenso de chorar. Ela falou, olha, Silvana, eu já sei o que você tá fazendo. Aí eu, o quê? Ainda tentei sustentar a mentira. Para, Silvana, conta a verdade. Você não precisa disso. Aí eu comecei a chorar. Eu só sei que eu não queria que eles sofressem por causa do que eu estava fazendo. Ela, você não foi criada para isso, você não precisa. Aquilo para mim foi pior do que de tudo que eu tinha sofrido na casa. As humilhações, as palavras que machucaram. A família para mim foi o mais importante. Eu sei que peguei todas as minhas coisas que tinha assim mais fácil, roupa, saí chorando igual uma louca no meio da rua, peguei o metrô e fui para casa do meu outro irmão. E aí ele falou, por que você veio pra cá? Tá tudo bem? Aí eu não quis contar, né? Eu falei, tá tudo bem, eu posso ficar aqui? Eu só falei, posso ficar aqui? Ele falou, pode. Aí aos poucos eu comecei a sair na rua de novo, porque eu ficava com vergonha. Pra mim, todo mundo sabia o que eu tinha feito.
Olhando hoje para casa, eu penso, nossa, quanto sofrimento que eu passei ali. Mas ao mesmo tempo eu falo, poxa, consegui dar a volta por cima, né? Hoje a minha vida mudou. Pois é, a vida dela mudou hoje, tanto é que vocês estão casados há 7 anos. 7 anos. E 8 meses. 7 anos e 8 meses, você sabe exatamente a data, né? Quer dizer, depois a gente vai chegar na parte do casamento, eu queria perguntar primeiramente para a Silvana, você começou com que idade nesta vida? 21 anos. 21 anos. Com 21. E o que lhe atraiu mais foi o financeiro? Foi o financeiro. Aí você, por aquela questão de querer uma vida melhor ou mais dinheiro, você foi atraída, digamos, seduzida por aquela oferta e acabou se entregando a esse tipo de vida. Porque eu saí do trabalho anterior e fiquei desempregada. Aí eu comecei a procurar, eu não saí de um e fui imediato para a prostituição. Como eu vim do interior, eu não tinha experiências que me exigiam nos trabalhos que eu fui. Todo dia eu acordava cedo, eu fui em busca de um novo trabalho. Só que todo mundo perguntava, preenche uma ficha, você tem experiência anterior em quê? E eu não queria mais aquele trabalho, né? E eu queria coisas novas para mim, só que nenhuma oportunidade surgia. Então você, digamos, o que a gente está falando hoje sobre o amor de baixo para cima é o amor que começa com as motivações erradas. Isso. Ou seja, normalmente por um desejo, por uma cobiça, pela busca de alguma coisa. Às vezes é o prazer sexual, às vezes é o prazer do dinheiro, o conforto material. Quantas pessoas começam de baixo para cima, mas a parte de baixo não é bem o sexo, é o bolso. Que no caso dela, ela começou por razões do bolso, né? E na ansiedade a pessoa faz qualquer coisa porque ela quer tanto aquela vida que ela não tem, ela tem tanto medo de ficar parada no tempo e nunca conquistar, né? E aí elas se deixam levar pelas circunstâncias. Sem pensar muito, né? E aí entram em relacionamentos que já começam errado, entram em situações que já começam erradas. E, na verdade, é muito importante esse ponto porque a maneira que você começa um relacionamento vai influenciar muito no como ele será lá na frente. Então, você começou nessa situação. Quanto tempo você ficou como garota de programa? Quase 1 ano. Quase 1 ano. Isso. É como a Cris falou. A gente, na ansiedade de conquistar as coisas, de ter as coisas, eu não pensei. Eu só fui de imediato, eu pensei, mas depois, quando eu vi o financeiro, me agradou, ali eu fiquei. Eu não investi em nada, eu só queria gastar, consumir aquilo que eu almejava. Porque a intenção que você tinha, né, o desejo que lhe levou àquilo, na verdade, não era um desejo inteligente. Então, a mesma falta de inteligência que lhe levou àquilo também lhe fez gastar o dinheiro, desperdiçar o dinheiro, que é o que acontece no relacionamento. A mesma falta de inteligência que leva a um relacionamento baseado em um desejo, em dinheiro, em físico, em sexo, é a falta de inteligência que depois, na hora dos problemas, não vai resolver, né? Então começa errado, provavelmente vai terminar errado. E para quem está de fora, parece que é óbvio, mas é óbvio, se você tem todo o dinheiro, paga todas as suas dívidas e sai dessa vida. Mas quando a pessoa está ali, né, naquela situação, naquele relacionamento, ela não consegue nem ver o óbvio. Como que você, depois de 1 ano, resolveu sair? Por que você resolveu sair? Você já tinha conseguido os objetivos financeiros que tinha inicialmente ou simplesmente desistiu daquela vida? Não, porque eu não estava conseguindo nada que eu queria, porque eu queria o meu carro, eu queria comprar minha casa, fora das roupas, sapatos e bolsas, eu queria algo mais, eu queria fazer uma faculdade. E depois de quase 1 ano, eu vi que eu não tinha dinheiro algum, eu estava tendo mais problemas do que quando eu entrei. Então eu estava mais endividada, porque eu comecei a fazer contas mais altas, e não atingi o meu objetivo. Então nada estava dando certo? Nada estava dando certo. Além disso, você teve a perda do relacionamento. Eu tive a perda do relacionamento, eu perdi a família, né, o contato com a família, eu perdi a minha liberdade, porque eu não saía mais do lugar, né? Então eu tive mais complicações do que antes. Então é claro que o Adilson aqui fica feliz com essa parte da história, né? Que não deu certo com o outro. Com certeza. E fez então espaço para você depois na vida da Silvana entrar, não é isso? Isso. Depois de após ela ter saído, depois de uns 5 anos eu a conheci.
E depois de 5 anos começamos a conversar, namorar, noivamos e casamos. Estamos aqui hoje, feliz. Quer dizer, depois de 5 anos, daqui a pouquinho eu vou perguntar para o Adilson como que ele lidou com essa situação do passado da Silvana. Porque não é para qualquer homem você casar com uma pessoa com esse passado. Não é qualquer homem que tem a cabeça para isso. E você vai explicar para a gente como que você resolveu isso dentro de você daqui a pouquinho. Mas nesse período de 5 anos, antes de conhecer o Adilson, Silvana, você deixou aquela vida, você continuou em outros relacionamentos, tentou outros relacionamentos ou não? Não, eu não tentei, porque eu comecei a ficar mais cuidadosa. Eu não queria relacionamento sério com ninguém, porque pra mim nenhum homem mais prestava. Eu fiquei com trauma, na verdade eu fiquei com trauma. E eu tava com a autoestima baixa, eu não tinha mais um cuidado comigo mesma, eu só queria ficar dormindo. Eu entrei em depressão, na verdade foi essa, eu entrei em depressão. Em você houve um estrago interior, inclusive a sua visão dos homens de forma geral? Mudou, eu não queria casar. Eu não queria ter relacionamento sério com ninguém. E eu não falava o que eu tinha feito, né? Mas pra mim estava estampado na minha cara que eu era garota de programa. Você usou a cabeça, né? Mas foi fácil sair? Não foi. Porque eu estava acostumada com ganhar dinheiro, né? Começar do baixo, ter uma vida assim, contada. Então não foi fácil não, as humilhações. Quando eu saí, eu fui vender bolo, bala. Imagina, aí algumas pessoas que passavam na rua me viram e me olhava assim, eu tô vendendo água, bala, porque eu queria mudar de vida, eu só não sabia como. Então, agora, antes do Adilson responder como que ele lidou com o passado da Silvana, como que eles conseguiram, ela também, como superou, né, a sua rejeição de homens de forma geral, eu queria explicar para você o que é o amor de cima para baixo, que é a maneira correta. Vamos lá, Cristiane, explicar aqui no Plasma para os nossos alunos. Então, preste bastante atenção. Nós falamos anteriormente do amor de baixo para cima, que começa com a atração física, vai para a afeição e depois a mente diz que burrada que eu fiz. Vamos agora entender o amor de cima para baixo. Como que ele começa? Ele começa com a mente, com a razão, ou seja, com a inteligência. No olhar, ele contempla a outra pessoa como possível candidato a um relacionamento. Só que esse período, essa fase, é uma fase de análise, é uma fase de estudo, por isso é uma fase da mente, da cabeça. Ou seja, quando a Cristiane soube de mim, a meu respeito, é claro que ela foi atraída logo de cara que ela me viu, mas ela usou a cabeça. Ele gosta. Ela primeiro... De primeiro você olha e você gosta. Exato, mas você usou a cabeça. Mas aí você tem que procurar saber. Você foi lá e puxou a minha ficha, né? Procurou saber o meu histórico, que é o que muitas pessoas que entram no relacionamento não fazem. Elas já entram de cara e depois que ela vai saber que o cara era um psicopata procurado pela polícia. Depois que ela já está envolvido com o cara. Mas o relacionamento que é iniciado de forma correta ela procura saber o histórico da pessoa. Que não quer dizer que se a pessoa tem um passado difícil, ela está excluída de um futuro, de um relacionamento feliz, como é o caso da Silvana, que a gente vai descobrir daqui a pouco. O passado dela era difícil. O Adilson fez o trabalho mental que foi puxar a ficha dela. Mas ele vai dizer daqui a pouco como que ele lidou com isso. Uma vez a mente dando aprovação, então ela permite o coração a gostar da pessoa. Quando a sua cabeça dá aprovação, sendo que as referências são positivas, então o coração começa a gostar. Bom, então essa pessoa é digna de eu desenvolver um relacionamento com ela. Então gera a afeição, o coração recebe permissão para gostar. Depois do namoro, depois que a pessoa vê, é isso mesmo que eu quero, a mente todo o tempo em controle da situação, porque pode acontecer que depois de você já ter descido para o coração, você acaba descobrindo coisas que você não sabia aqui no período. Por isso que a mente tem que sempre estar no controle da relação, sempre o chefe. Se tudo checar, se tudo estiver indo bem aqui, então vocês passam para a outra fase, que é a fase do compromisso, que é a fase do casamento, que então vai chegar ao físico, que é o sexo, que então a entrega total. O sexo exige confiança, o sexo exige entrega total. Como que eu vou me entregar totalmente para alguém que eu não conheço? Como que eu vou me entregar totalmente para alguém que eu não confio?
Então, depois que essa confiança já foi formada aqui, aí vem o sexo, que é algo que as pessoas que simplesmente se entregam fisicamente não sabem, elas não conhecem, que é o sexo formado pela intimidade, pela confiança, pela entrega total um do outro. Aí faz sentido você ter expectativas da outra pessoa, porque você agora está num compromisso. O que você não tem quando você começa de baixo para cima. Você tem expectativa, mas você não vai conseguir o que você quer. Exato. E foi isso que aconteceu com o Adilson e a Silvana no próximo relacionamento que a Silvana teve. Vamos ver então como que aconteceu o contato de vocês. Quem viu quem primeiro, quem gostou de quem, como é que foi? Ele me viu, mas assim, em contato que a gente estava indo para uma palestra, ele me viu, mas nós não conversamos. Aí depois, em outros encontros de palestra, eu comecei a observá-lo. Mas deixa ele contar essa parte. Vamos lá, Adilson. Eu observei, olhei, falei, pô, bacana, gostei. Tá, aí nós tínhamos amigos em comum. Então eu comecei a pegar informações. Falei, exatamente, puxou a ficha. Exatamente. Aí eu perguntei aí, como que ela é, como era. Aí me falaram, ó, ela foi garota de programa, você tem que ver se é isso que você quer. Eu falei, quanto a isso não tem o problema. Porque eu também tinha muitas namoradas. No caso, eu posso falar que eu era pior que ela. Porque ela recebia para estar aqui naquele relacionamento. E eu pagava muito para aquele relacionamento antigamente também. Então eu me coloquei no mesmo nível. Tipo assim, não tinha diferença. Então, quanto a isso, eu não tinha problema. Aí eu conversei com os colegas e depois de um tempo nós fomos apresentados. Aí a primeira coisa que ela me falou, você sabe meu passado? Sabe quem eu era? Você quer namorar comigo? Falei, só se for agora. Você foi logo de cara falando pra ele. Pra lá na frente não falar assim, poxa, eu não sabia, eu fui enganado, né? Se eu soubesse eu não teria procurado você pra conversar. Então eu fui bem sincera e clara. A gente começou a conversar. Depois de vários dias, a gente foi no cinema, depois de um mês. E eu tava assim, me sentindo uma adolescente. Porque era totalmente diferente dos relacionamentos que eu tive antes, né? Fui puxar a ficha dele também, pra saber como ele era em casa, como ele era com a família. Aí a cabeça deu permissão pra gostar. Porque eu gostava só do físico, olhava e falava, é o que eu gosto. Porque na época era fortinho, era gordinho. Então eu falei, poxa, eu comecei a gostar dele, da pessoa dele, né? Que quando eu vi, eu só gostei do físico. Que é o normal, o que a gente, a única informação que a gente tem no início é o visual. E por isso que é importante o namoro, né? Porque você vai conhecendo aos pouquinhos a pessoa que está ali por detrás daquele visual. Ninguém está dizendo aqui que a atração física não é importante, né? É importante, mas ela tem que estar sujeita à cabeça, à mente. Agora, Adilson, eu achei muito interessante o que você falou, que quando você soube do passado dela, você se achou igual ou pior do que ela, porque você também tinha os seus erros, você esteve em muitos relacionamentos. É muito interessante porque o estigma do seu passado, como você sentiu quando a sua irmã descobriu, a sua família, é uma coisa muito forte, muito comum. Talvez até hoje você sinta isso quando as pessoas sabem desse seu passado. Mas a grande verdade é que quem não tem um passado, não é? Quem não tem algum esqueleto no closet, né? E muito interessante como você, logo de cara, conseguiu dominar isso, tirar isso de letra na sua cabeça. Foi assim rápido para você mesmo? Foi, porque eu me conhecia, eu sei quem eu era. Eu realmente, como ela, eu namorava muito, eu tive várias namoradas, porém eu nunca era feliz. Eu namorava com uma, não dava certo, ia com outra, não dava certo. E quando eu realmente gostei de uma moça, eu fiquei noivo, fiquei com um tempo com ela, aí ela terminou comigo, do nada. Então eu senti, tipo assim, eu me senti o pior ser possível. Eu falei, então é assim que as mulheres se sentiam quando eu terminava com ela. Eu sentia a mesma coisa. Eu fiquei mal. Não, mas eu fiquei mal, não é brincando, falando assim, eu fiquei mal, realmente, eu fiquei 5 anos sem namorar depois daquilo. Eu fiquei praticamente com trauma. Depois que eu terminei com a minha noiva, depois de 5 anos, eu comecei a namorar com ela. Antes desses 5 anos aí de desistência, digamos assim, você começava realmente de baixo para cima, quer dizer, bateu o olho, gostou da moça e vamos que vamos, era assim? Na verdade, eu começava de baixo, eu não chegava em cima. Parava por aí. Só lá. Acabou lá, acabou, tchau, não quero mais não. É verdade, tem esse detalhe. Tem gente que não chega nem nos níveis superiores, né?
Aí você aprendeu a lição, então com ela foi diferente. E aí, quanto tempo vocês namoraram antes de casar? 1 ano e meio. Entre namoro e noivado. 1 ano e meio. 8 meses de namoro e 7 de noivado. Então, Adilson, sua conclusão de tudo aí, olhando o seu passado, olhando a sua história com a Silvana agora, hoje, atualmente, tudo que você aprendeu, todas as conclusões, para aqueles que estão ainda lá fora fazendo aquilo que você fazia, começando o relacionamento de baixo para cima, ficando só embaixo, nem subindo, o que você tem a dizer para esses garanhões, digamos assim? Que não adianta a pessoa, ela querer namorar com várias pessoas. Tipo assim, um homem querer namorar com várias mulheres. Por quê? Porque uma hora ele vai se sentir só. Porque ele espera algo da mulher e não quem. Ele quer o quê? Todo homem, na realidade, ele não quer sexo. Sim, é importante, mas não é o básico. Ele quer uma companheira, ele quer uma pessoa para ir passear no final de semana, ele quer uma pessoa para levar em casa e falar: mãe, minha namorada, minha noiva, olha aí, o que achou dela? Ele quer ser um exemplo na família e ele não quer isso. E também posso falar o seguinte: se ponha no lugar da pessoa, porque é difícil a pessoa terminar uma relação. A pessoa começa a gostar e na hora do vamos ver, terminou a relação. É duro. Então a pessoa tem que se pôr no lugar da outra também. Não brincar com os sentimentos, né, da outra pessoa. Porque você brincou e depois sofreu também, né? Alguém a mesma coisa. Pois é, por isso que você sabe hoje. Alguma última consideração, Silvana? Então, aqui ao lado dele hoje eu me sinto assim, especial. Isso daí realmente não tem preço, né? Não se mede, é uma coisa que está além do físico, está além do simples, aquela aventura, né, de uma noite, de um dia. É um amor que realmente está preparado para planejar o resto da vida junto com a outra pessoa. E é um amor que é conquistado, né? Exato. Você não consegue esse amor de baixo para cima, você não consegue esse amor da noite para o dia. É uma coisa que a pessoa trabalha. Vocês com certeza trabalharam, né? Nesse tempo que vocês namoraram, depois casaram também. O amor vai crescendo, ele não fica parado, mas existe um trabalho. Até hoje, manter a cabeça em controle de tudo, né? Adilson e Silvana, muito obrigado pela participação de vocês. Um exemplo, acho, da história de vocês, porque mostra que mesmo que a pessoa tenha um passado difícil, tenha um passado errado, nunca é o fim da linha para ela. Se ela começar a usar a cabeça, a inteligência, ou como nós falamos aqui na Escola do Amor, praticar o amor inteligente, que é o amor de cima para baixo. Para baixo. Muito obrigado pela participação de vocês. Tá bom? Eu agradeço. E a edição de março da Escola do Amor em Revista já está chegando nas bancas. Olha só quem estará nos dando dicas importantes esse mês. Dá licença, posso te atrapalhar um pouquinho? Claro, fica à vontade, Tudo aproveita. Bem? Já faz um exercício comigo. Ah, então você vai Convido você também. Tô vendo que você já está vestida a caráter. Me conta um pouco dessa matéria. Olha, eu fico muito feliz quando as pessoas me chamam para esse tipo de matéria, porque tem tudo a ver com o que eu sempre falei para vocês, né? Façam exercícios físicos, mesmo que seja em casa, né? E é o que você está mostrando, como fazer esses exercícios em casa. Em casa, né? Porque muitas pessoas não têm tempo realmente. A vida moderna é uma vida difícil, acaba que ela fica sem tempo de ir para academia. Então, a gente mostra aqui com alguns movimentos... Com um simples cabo de vassoura. Matérias como essas, eu acho muito bacana, porque mostra o início, o fim do exercício. Então, a leitora consegue entender, ela faz... Olha, eu não vou mais te atrapalhar, meu então. amor. Obrigada, imagina. Bom, gente, só de olhar para ela já dá inspiração, né? Então, não perca tudo isso e muito mais na próxima edição da revista The Love School. Aliás, tem uma matéria que muitos maridos precisam ler, viu? Eu já posso até imaginar qual que você está falando, porque
é da vida sexual, não é? É isso mesmo. Tem muito marido sem noção que não está tendo sorte à noite por pura ignorância mesmo. Pois é, aproveite o fim de semana e passe na banca e leia com calma todas as matérias ou faça a sua assinatura pelo site loveschoolemrevista.com.br. Com a assinatura anual, você ganha um desconto e, além disso, tem a facilidade de receber a revista em casa. A jovem Giovana ainda não se acostumou com a vida de casada e nem com o jeito do marido de pedir as coisas. Mas o Felipe já está reclamando da falta de atenção e de carinho da esposa. Vamos ajudá-los no laboratório. Sempre que eu quero falar com você sobre alguma coisa, você prefere fazer outras coisas, você prefere mexer no computador, você prefere descansar, prefere... Ok, presta bastante atenção. Eu queria já ressaltar no início da conversa aqui o fato da expressão facial da Giovana. Você vai ver nos olhos dela, na face dela, o que ela está sentindo por dentro durante essa conversa. E é algo muito importante para você em casa perceber e também para você, Felipe, entender o porquê que as suas palavras parecem que estão entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Prestem bastante atenção, além da conversa, nas expressões faciais da Giovana. Eu até entendo que você está cansado, mas também eu queria que você me visse um pouco mais. Eu fico cansada porque eu trabalho e às vezes eu não tenho tempo para te dar atenção. Quero ter minha privacidade, eu quero ficar um pouco sozinha. Eu entendo que você quer ficar quieto, você quer descansar, mas poxa, a gente também tem algo para fazer. Eu também trabalho, eu também tenho minha necessidade. Eu também chego em casa cansado e eu procuro arrumar um tempo pra gente fazer alguma coisa. Às vezes eu quero sair um pouquinho sozinho, eu quero sair com a minha irmã, com a minha família, mas eu dou atenção pra você quando precisa. Você pode sair, você pode se divertir, mas poxa, quando eu também chegar e querer um pouco da sua atenção, conversar com você, oi, tudo bem, ou como é que foi o dia? Às vezes eu fazer de casa, serviço, tudo que tem que fazer, às vezes não tenho tempo bastante. Eu sei, é por isso que eu procuro te ajudar. Quando eu chego, às vezes eu vejo alguma louça, alguma coisa pra fazer, eu só não mexo muito na comida, mas eu procuro te ajudar a fazer alguma coisa. O que eu te cobro é isso. Eu quero que você, sei lá, esteja mais disponível. Eu venha falar com você, não venha ver você brava, venha você como minha esposa, carinhosa, amorosa. Mas eu sou assim. Eu sei, mas, poxa, você podia me dar mais atenção. Às vezes eu tô sentada mexendo no celular, tô falando com alguém, no telefone, e você fala, desliga aí. O problema é que você demora muito. Você às vezes esquece que você tem alguma coisa para fazer e se ocupa muito conversando com os outros. Você demora. Fala, Giovana, vai rápido aí, não demora muito. A gente tem uma casa agora para cuidar, a gente não tá mais namorando. Não tem um pai, uma mãe para que a gente possa ficar correndo atrás. Agora é com a gente. Eu sei disso, mas a gente sempre tá lá. Eu tô sempre limpando, tô sempre fazendo as coisas. Mas eu não gosto quando você chega do nada e manda eu desligar o celular, ou toma o celular da minha mão, ou desliga a internet. Eu não gosto. Eu gosto de você pedir licença antes de falar. E outra coisa, Giovana, você podia também ser um pouco mais organizada. Às vezes eu vejo suas coisas lá direitinho, você chega em casa, a primeira coisa que você faz, em vez de guardar no guarda-roupa e organizar, você deixa jogado no sofá. Às vezes eu quero, sei lá, comer, quero tomar uma água, às vezes eu chego, mas eu guardo as coisas. Às vezes você chega cansada, mas o problema é que quando assim que você chega cansado, poxa, descansa, mas depois que você descansar, lembra de guardar suas coisas. Você não lembra, você esquece. Isso daí não... Você também. Isso daí não, acho que não... Você tá falando, mas você também faz a mesma coisa. Você chega e... Eu chego e deixo no sofá. Às vezes é natural fazer isso. Mas o que eu faço é o seguinte, depois que eu almoço, eu descanso, eu tô mais relaxado do dia do serviço, eu pego, dobro direitinho e guardo. Cresci assim, meu pai e minha mãe era assim, eu tô me adaptando ainda. Então, com o tempo eu vou começando a aprender, mas é difícil, no começo é difícil mesmo. Aí você, Giovana, acertou nessa questão de uma das raízes do porquê que está acontecendo tanta discórdia entre eles. Ou seja, a criação, a Giovana apontou que ela cresceu desta forma, né? Esta forma mais descansada, não tão preocupada com a aparência imediata da casa, se as roupas, as coisas estão fora do lugar. Ela acha sempre assim, bom, eu preciso fazer alguma coisa primeiro, isso pode esperar, os afazeres da casa podem esperar. Já o Felipe, a criação dele provavelmente foi muito diferente
E ele já é da opinião que se tem que colocar em algum lugar, então vamos colocar no lugar certo de uma vez, né? Então, ele é excelente no achar defeitos na Giovana. E isso está estressando-a. Eu vejo que o Felipe, eles dois são casados há pouco tempo, né? Um ano, pouco tempo, e são jovens, então é esperado mesmo essa imaturidade em relação ao relacionamento. Por exemplo, você, Felipe, parece que você quer tanto que as coisas sejam perfeitinhas, que o casamento seja perfeitinho, Felipe, a relevar certas coisas, porque se você fala de tudo que ela faz errado, você vai ser igual um pai. Você vai ficar corrigindo a Giovana e isso vai realmente estressá-la. E não somente isso, você, Felipe, devido à sua criação diferente, não só a criação, mas as personalidades de vocês dois são bem diferentes. Você tende a ser mais perfeccionista. Você quer as coisas corretas e você quer as coisas corretas rápido, que é o que você está tentando fazer com a Giovana. Você está tentando consertar a Giovana e você quer que isso aconteça rápido. E ela não tem esse ritmo. Então, Felipe, o que você tem que entender? O que está acontecendo agora? Eu chamei a atenção das expressões faciais da Giovana porque você vê que essa conversa e essas reclamações chateiam a Giovana. Ela não está de nenhuma forma agradada com esta conversa. Ela não tem nenhum prazer de estar aqui agora no laboratório, a não ser a esperança que as coisas vão melhorar. Mas isso é somente um reflexo do que já vem acontecendo antes do laboratório. Que você fica em cima, você fica marcando os passos da Giovana e você fica sempre apontando os erros. Qual o resultado disso? Ela fica estressada. Isso acaba afastando-a de você, porque ninguém gosta de ficar perto de quem critica todas as horas. Aí o que ele sente? Ele sente a falta de atenção. Aí ele reclama, você está sempre no telefone, você está com sua mãe, suas irmãs e tem que dar mais atenção para mim. Por quê? Porque ninguém fica confortável perto de alguém que critica o tempo todo. Aí você entende por que ela às vezes dá mais atenção para a família ou tira muito tempo no telefone, com as amigas ou com a família. Que são pessoas que não criticam. São pessoas que não vão criticá-la, como você talvez era antes de se casar com ela. Você era uma pessoa agradável, com certeza. Então eu acho, Felipe, que você precisa voltar a ser agradável. Não é que você não vai falar, tem coisas que você falou que realmente ela precisa mudar. Mas é como a gente já falou, às vezes a gente tem que relevar certas coisas, porque tem que priorizar. Você vai falar alguma coisa que a pessoa está errando, priorize o que é mais importante agora. O que está prejudicando mais o relacionamento. Então, fale sobre aquele assunto. Não fique apontando tudo, porque aí ela vai ficar, ela não vai fazer nada. Né? Então, escolher o que você vê que ela poderia mudar, mas não tudo que ela precisava mudar. Mas talvez, não sei, talvez, por exemplo, o fato dela dar muita atenção à família está prejudicando vocês, porque você se sente em segundo lugar. Então, foque nisso. Não fique focando no telefonema ou na roupa que ela deixou fora do lugar, ou sei lá, as outras coisas. Priorizar as coisas mais nocivas, né? E vá aos poucos trabalhando para isso e mudando, porque ela não vai mudar da noite para o dia. Mas é importante que vocês entendam a razão por detrás desses conflitos aí agora. A criação de vocês e o estresse que está sendo causado pelas constantes cobranças do Felipe. Vamos continuar assistindo. Eu acho que, assim, algumas atitudes que você faz, assim, do nada, que você toma umas atitudes, assim, que não vai muito da sua cabeça, assim. A gente tá no meio da rua, às vezes você não quer aquilo, aí você sai andando, às vezes você me deixa. Aí eu fico muito brava com isso, eu não gosto. Nunca deixo você sozinho, eu sempre volto pra te buscar. Por mais que eu esteja zangado com você, é difícil eu largar você e deixar você de lado. Pra mim é novo também. É difícil, é diferente eu poder cuidar de uma casa, fazer alguma coisa pra te agradar, ao mesmo tempo cuidar de você, mas isso a gente vai aprendendo. Você mudou muito, você reconhece que você errou, você sempre parte pra cima, a gente nem imagina, mas acontece. Mas nesses casos você sempre me ajuda, você sempre tá do meu lado pra isso. Eu acho que você é engraçada, você sabe fazer as coisas. Você, quando vai cozinhar ou fazer alguma coisa, você surpreende muito. Eu fico admirado com o que você faz, de chegar no serviço cansado, que é difícil,
e ter que cuidar de uma casa. E eu acho isso muito importante, eu admiro muito. Eu acho que com isso você já passou muito do estágio de menina, agora posso chegar a você uma mulher de verdade. E olha, eu te amo muito. Então, Felipe e Giovana, primeiro deixa eu falar com o Felipe. Felipe, o perfeccionista, ele tende a sofrer muito do problema da raiva. Por quê? Porque quando ele vê as coisas, ele tende a ver tudo errado, porque nada está do agrado dele, então ele começa a ficar com raiva, porque as coisas não estão do jeito que ele achava que deveriam estar. Então você se torna uma pessoa rancorosa, uma pessoa iracunda, difícil de lidar, que é o contrário do que a Giovana precisa. A Giovana é a pessoa que é mais alegre, ela gosta de pessoas alegres, de pessoas humoradas. Ele mesmo falou que gosta do bom humor dela, quer dizer, ela é o tipo de pessoa que desenvolve com esse tipo de tratamento. Mas quando ele chega do lado dela, igual um robô, e tem que ser isso, para com aquilo, ele vai matando a personalidade da Giovana. Então o que o Felipe precisa desenvolver é uma maneira mais leve, mais solta, mais descolada e não tão rígida e marcada por sentimentos de raiva devido ao que ele vê de errado. E a Giovana precisa desenvolver a sua personalidade, não fica escondendo por causa das críticas que você já recebeu, creio que não vai receber mais depois do laboratório, mas eu vejo que você também tenta se esconder por trás, você esconde o que você sente, você até tem dificuldade de falar, você não falou nem quase nada no laboratório, né? Então, não deixe que o Felipe venha abafar você. Deixa essa pessoa que você é, Giovana, sair. Não fique com medo, porque entenda, não é porque ele quer lhe desagradar ou criticar, na verdade. Ele está querendo que vocês se acertem. Eu tenho certeza que a intenção dele é boa. Exato, ele só precisa mudar a abordagem dele, né? Então você não precisa ficar, né, se segurando, se escondendo. Seja você, é claro que tem coisinhas que você pode melhorar, por exemplo, se você não tem muito tempo, mas você sabe que quando você liga para alguém, aquela pessoa fica 1 hora no telefone com você e isso vai te prejudicar em casa, então talvez deixe aquele telefonema para uma hora que você vai ter aquela 1 hora. Eu suspeito que o que a Giovana está passando não é falta de tempo, mas falta de gerenciamento do tempo dela. Porque se ela fica no celular muito tempo, se ela tem tempo para visitar a família, então ela tem tempo. Mas ela não está sabendo gerenciar o tempo dela, que é normal para uma pessoa recém-casada. Então, Giovana, você tem que olhar como você tem despendido o seu tempo e começar a priorizar. Priorize a você e o seu marido em primeiro lugar, a sua casa. Faça as coisas que têm que ser feitas. Prioridade significa, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer isso logo. Depois eu vou fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Não preciso mais eu gostaria. As coisas que dão mais prazer, são mais recreativas. Então coloque a obrigação primeiro e a recreação depois. E isso vai facilitar a relação de vocês, tá bom? Bom, a gente já disse aqui que cuidar da aparência e se sentir bem é importante para a relação e para a autoestima da mulher. E para os homens, vale o mesmo. Mas no nosso tema de hoje vamos falar da vaidade exagerada, que vira uma obsessão e aí atrapalha e até sufoca o relacionamento. Isso até pode acontecer com os homens, mas é mais frequente com as mulheres. O problema é que quando isso acontece, as pessoas não percebem e acabam esquecendo o mundo à sua volta. E nós fomos à rua para saber, o excesso de vaidade pode atrapalhar o relacionamento? Se for uma vaidade para te fazer bem, né? Não, mas se for uma vaidade assim excessiva, pode ser que atrapalhe. Se você deixa de sair com alguém, com seu namorado, com uma pessoa próxima, em prol de ficar se arrumando, de ficar exagerando no cuidado com você, pode atrapalhar. O que mais me incomoda assim é o fato dela demorar às vezes para se arrumar e eu tenho que ficar esperando lá, mas não muito. Eu acredito que não, porque eu acho que a mulher, tanto a mulher quanto o homem, acho que um tem que se cuidar pro outro. Aí tem fé de gasto. Minha esposa acabou de colocar um seio e acabou comigo, filho. Você tem outros planos, a mulher quer fazer cirurgia e acaba atrapalhando mesmo. Eu nunca tive um relacionamento que fosse prejudicado diretamente pela vaidade, mas eu acredito que possa existir bastante por aí, assim. Já vai de mim se cuidar, entendeu?
E assim, o cara também, ele tem que perceber quando ele tem que se cuidar, quando tem que cortar um cabelo, esse tipo de coisa. Mas nada exagerado, entendeu? Nada de fazer sobrancelha. Você acaba sempre deixando passar, porque mulher é mulher, não tem jeito. O homem ser mais vaidoso que a mulher, eu acho que já é um problema. Você vê que praticamente todo mundo, homem e mulher, concorda que vaidade em excesso atrapalha o relacionamento, né? Inclusive o nosso amigo lá que quebrou o banco com os novos seios da esposa. É ruim. Agora, outro sintoma importante é quando o tempo dedicado à vaidade é muito maior que o tempo dedicado ao companheiro. E outras situações também podem indicar que alguma coisa está fora da ordem, como gastar demais, só se preocupar com isso e não ter outro assunto para conversar, né? Vamos ver agora alguns exemplos um pouquinho exagerados. Acompanhem. Não, tá certo. Tá ótimo. Combinado assim. Isso, tá bom. Eu já te mandei um e-mail. Amanhã a gente combina os detalhes. Tá? Valeu, um abraço. Amor, cheguei, viu? Cheguei e tô morrendo de fome. O que tem pro jantar, hein? Oi, querido! Nem vi que você chegou. Olha, dá pra você se virar no jantar? Eu não tive tempo pra nada. Deve ter alguma coisa aí na geladeira. Poxa vida, viu? É todo dia a mesma coisa. Pior é que não tem nada aqui. Lá vou eu pedir pizza de novo. E haja grana. Viu aí, querido? Acho que dá, né? Tem aquela salsicha de segunda-feira? Você junta com um pãozinho e tá resolvido. Letícia, você tá louca? Você falou que não teve tempo pra nada. Eu tô aqui morrendo de fome. E você aí, fantasiada pro carnaval? Armando, você me conhece e sabe que tudo tem seu tempo. Primeiro os meus cremes e cuidados. Depois, se sobrar um tempinho, eu cuido do resto. Ah, não. Isso não é justo, não, viu? O espelho primeiro e o marido depois? Olha, que saudade da minha mãe. Depois que o tempo da minha máscara terminar, eu posso até ver algo pra jantar. Aliás, já tá terminando, Armando. É questão de 50 minutos. 50 minutos? Você quer dizer 1 hora? Não, eu vou pedir a minha pizza. Com licença. Letícia, a pizza chegou. Você não vem comer? Não, Armando, eu já te falei que eu tenho que esperar a máscara fazer efeito. Além do que, essa luz daí pode estragar tudo. Mais um jantar sozinho, mais uma pizza sozinho. Isso aí já tá virando doença, viu? Ô, Benzinho, poxa vida, você precisa maneirar com essa história de creme, cabeleireiro, manicure. Você só pensa nisso. Ó, olha só. Eu existo, viu? Eu sou seu marido. Existe vida fora desse espelho, tá? Ah, que exagero, Armando. Eu tô aqui me cuidando pra ficar bonita, charmosa, cheirosinha pra você. Ah, mas você nem liga mais pra mim. Aposto que você nem sabe que dia é hoje. Claro que eu sei. Hoje é quarta-feira, dia da minha esteticista? Não, amor. 15 de fevereiro. 15 de fevereiro. Essa data não te lembra nada? Ah, lembrei! 15 de fevereiro, quarta-feira. Isso. Hoje é dia que eu tenho que dormir mais cedo, porque amanhã eu tenho personal às 7. Letícia, 15 de fevereiro. O dia que a gente se conheceu. Tá vendo? Você nem lembra mais de nada. Você só fica aí com seus cremes, com as suas coisas. Nem lembra mais de mim, só pensa no seu corpo, no seu rosto. Aliás, falando em corpo, bem que a gente podia comemorar essa data especial com um monte de homem. Para, Armando! Pode tirar seu cavalinho da chuva que hoje não tem comemoração nenhuma. Vai tomar uma ducha fria de preferência que isso aí passa. Eu aqui cuidando da minha pele, dos meus cremes e você querendo comemorar. Só essa que me faltava. Não, para, Armando! Para! Coisa mais chata! Por que você só pensa em você? Ainda é ele que é egoísta, né? Você vê que a vaidade excessiva é um egoísmo, né? A pessoa, ela pensa que ela está tirando tempo para ela, que ela merece tirar aquele tempo para o cabelo, na academia. Tudo tem que ser bem dosado, né? E quando a gente fala de vaidade, a própria definição da palavra vaidade é uma coisa vã, quer dizer, uma coisa que não é necessária. É um vazio
que existe ali dentro da pessoa que a pessoa fica tentando preencher com outras coisas. E isso faz com que ela se torne o centro da própria vida. Então aí que está o egoísmo e o parceiro fica do outro lado, excluído ou só bancando ainda por cima, né, aquela situação. Você deve se perguntar assim, qual é a sua intenção de se arrumar? Né? Se é para chamar a atenção dos outros, então por que tanta necessidade de ter aprovação das pessoas? E às vezes é mesmo para chamar a atenção dos outros, não do parceiro. Enfim, às vezes o que a esposa pede ou o que o marido pede não faz, mas faz para os outros. Aí né? tem as outras pessoas que falam assim, eu me arrumo porque é para minha autoestima, a minha autoestima precisa. Mas você deve perguntar, até que ponto, né? Porque muitas pessoas vão nesse barco aí da autoestima, sendo que nunca chegam a um limite. Sempre está precisando fazer mais, tirar mais aqui, colocar mais ali. Quer dizer, qual o limite? Exato, a autoestima ela depende de outras coisas, não só da aparência. E a velha desculpa de dizer, mas eu faço para ele ou eu faço para ela. Na verdade, se é para ele ou para ela, se é para o parceiro, então por que não ouvir o que o parceiro está falando? Se ele reclama do excesso, então, na verdade, não é para ele. Se é para ele, preste atenção. Se é para ela, preste atenção no que ela está falando para você. E faça segundo o que ela pede. Bom, nós chegamos agora à hora da revisão de hoje. Comece a relação com a mente e não pelo sentimento nem pelo corpo. Atração e sentimentos são importantes no relacionamento, mas têm que ser aprovados pela inteligência. Vaidade em excesso é egoísmo e destrói o relacionamento. Preocupação e demasia com a aparência pode indicar outros problemas interiores. Obrigado, alunos, pela presença e até a semana que vem. Tchau, tchau.